Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste painel, moderando um debate sobre gestão do conhecimento e competência e habilidades fundamentais nas redes colaborativas, conversando com esses 3 especialistas, a quem, de alguma forma, eu agradeço de estar atuando na área. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o Fernando Fukunaga, que ele é um entusiasta das novas formas de gestão e de metodologia de ensino na economia do conhecimento. Ele é doutorando no programa de pós-graduação em administração da PUC São Paulo, também mestre em administração. Tem um interesse muito grande nas temáticas de gestão do conhecimento, inovação e cultura organizacional. Ele também é editor associado da revista Pensamento e Realidade, que aborda temas relacionados às áreas de administração, economia, ciências sociais. Atualmente, ele é vice-presidente do SBGC, que é a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, atua nas comunidades de prática de maturidade, gestão e inovação e coordena o programa do KM Brasil, a coordenação do comitê deste programa. Atua em vários projetos de consultoria e eu agradeço a sua presença, ainda mais tendo sido sua companheira no mestrado de administração da PUC. É um prazer te ter aqui com a gente. Também gostaria de apresentar o André Belo. Ele é cofundador do Singular University Brasil Summit e advisor do Rock in Rio Innovation Week em Portugal. Atua como docente em vários programas do MBA, do MBKM, do Vida, no CRI, e também especialista em Design Thinking e metodologias colaborativas, com mais de 20 anos de atuação nessa área, em diversas como tecnologia, soluções de problemas através de projetos transdisciplinares e também atua como palestrante nas áreas de inovação e criatividade. Hoje estamos juntos no grupo de pesquisa, atuando no CRI. É muito bom te ter aqui também, André. Muito obrigada. Obrigado, e por Valéria. último, é um prazer contar com José Renato Sátio Santiago Júnior. Ele é doutor e mestre em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em marketing pela SPM. Ele é consultor na área de gestão do conhecimento, inovação, capital intelectual, gestão de pessoas, atua como docente em programas de MBA de várias instituições, como Vanzolini, Fundação Instituto de Administração, que é a FIA, a própria PUC São Paulo, e é autor de uma série de livros conhecidos da área de gestão do conhecimento, como Superando os Maiores Desafios Corporativos, Gestão do Conhecimento, a Chave para o Sucesso Empresarial, Capital Intelectual, o Grande Desafio das Organizações, entre outros, e possui um site próprio sobre o tema que ele administra. Ele tá com alguns problemas de comunicação, mas a gente vai aqui fazer o máximo para que tudo ocorra bem, que a nossa conversa ocorra da melhor forma possível. Uma boa tarde a todos. Para começar o nosso debate, a nossa conversa, eu gostaria de trazer aqui um pouco do que tem sido o simpósio até agora. Hoje é o último dia, nós estamos no penúltimo painel, e muito se tem comentado sobre a relevância das redes colaborativas e o papel dos gestores de conhecimento nessas redes. Logicamente, muito desse debate veio através da importância da organização do conhecimento no ambiente acadêmico. Comentando agora sobre o momento que nós estamos vivendo, esse momento pandêmico, eu gostaria de questioná-lo sobre, de repente, José Renato, como você enxerga esse papel do gestor de conhecimento no mundo corporativo?
E caso algum de vocês também queiram colaborar com o Boa debate, tarde. nada, Olá, Valéria, vocês estão me ouvindo bem? estamos. Então, boa tarde a todos. Agradecer aí pelo convite. A Valéria é uma amiga não de muito, mas de muito compartilhamento com relação a esse assunto de gestão do conhecimento, né? Certamente, Valéria, a situação da pandemia, ela vai mudar uma série de requisitos, série de coisas com relação à gestão do conhecimento. E tem alguns cuidados a serem considerados. Porque sempre foi um requisito muito relevante a questão do compartilhamento, do presencial, do que dá para ser feito através de tecnologia, o que não dá para ser feito através de tecnologia. Isso sempre foi uma coisa muito crítica, né? Eu lembro que nas minhas primeiras ações em projetos de gestão do conhecimento, eu lembro bem que havia uma preocupação muito grande de saber, olha só, tal atividade eu faço presencial ou faço à distância, né? Eu trabalhei em projetos que eram espalhados pelo Brasil, né? Eram espalhados por várias unidades, e eu tinha essa dificuldade de o que será, o que é melhor? Será que o presencial é o ponto crítico ou não é, né? Eu digo isso porque, no primeiro momento, a gente sempre considerava que a presença, o contato face a face, até a minha dissertação de mestrado, que faz muito tempo, tinha um levantamento, isso faz uns 10, 15 anos, que 2/3 do compartilhamento acontece através do contato face a face, do falar, né, de você conversar, de você poder trocar de ideia com o outro presencialmente. E aí, e se isso é verdade, e muitas das iniciativas de gestão do conhecimento se pautam no presencial, na experiência, no estar junto, no estar compartilhando, no estar conversando, poxa, e agora, né? E agora que a gente teve a maior evolução tecnológica da história? Porque, na verdade, é curioso o quanto a evolução tecnológica tem a ver com o surgimento de uma pandemia, né? A pandemia que está fazendo o grande instrumento de haver um salto consistente no uso das tecnologias, né? E eu fui um crítico, inclusive eu converso muito com o Fernando sobre isso, sobre o quanto muitos levaram o assunto de gestão do conhecimento a ser uma questão tecnológica. Eu lembro que, Fernando, a gente se degladiava com relação a isso, né, Fernando? E, poxa, a gestão do conhecimento acabou pegando o viés de ser um portal, de ser uma ferramenta, certo? De ser coisas que são importantes, não tenha dúvida que são importantes, mas são secundárias, né? A tecnologia é algo secundário. E eu falo isso com, assim, de forma exibida, digamos assim, porque quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, Valéria, eu acho que eu comentei com você, eu compartilhei com você, que eu não encontrava uma área exatamente para tratar desse assunto. Porque eu fiz o meu mestrado na área de engenharia de produção, mas quando falava de gestão do conhecimento, se falava de tecnologia, se falava de portal, tá? E tem várias consultorias, vários consultores da área de gestão do conhecimento que levaram a gestão do conhecimento para essa questão tecnológica. E eu sempre fui contrário a esse aspecto, né? Não do ponto de vista humanista, mas do ponto de vista de não acreditar mesmo que a tecnologia vai ser o diferencial, a tecnologia é meio. E aí vem uma pandemia que põe a tecnologia de volta ao centro da questão, como sendo algo muito essencial. E aí poderia ser usado assim, né? Ah, tá, você falou tanto que não era tecnológico, e agora, né? E agora que a tecnologia tem que estar presente?
Pois é. Não sei se o Fernando vai querer jogar na minha cara isso, Fernando. Fica à vontade. Não, Mas não, mas não, também não, não, ainda não, não uma é, boa, não. né? A Exato. tecnologia é meio, né? Uma coisa é você manifestar GC em forma de tecnologia, outra coisa é você usar a Perfeito. tecnologia para melhorar os processos de gestão do conhecimento, acho que são coisas diferentes. Mas é isso mesmo. Eu estou brincando com você do provocar, porque é o seguinte: eu ainda acredito ainda mais que é meio. A gente está numa situação de pandemia, mas é muito mais meio agora do que nunca foi, certo? Porque o diferencial não vai ser o uso das tecnologias. A tecnologia já não era diferencial, quer dizer, em algum momento o foi, mas agora ela não é diferencial em momento algum. Então, vai caber a nós, pessoas, e não só colaboradores, em qualquer cenário que a gente esteja, a gente conseguir ser diferenciais num cenário em que o meio vai ser tecnológico, certo? O meio vai ser tecnológico, certo? Nunca mais nós voltaremos a ter a quantidade e a intensidade do contato face a face, do presencial, do estar juntos, infelizmente. Mas tem um lado do infelizmente, mas tem um lado positivo, porque a nossa abrangência vai ser muito maior, certo? Porque nós vamos começar a aprender efetivamente que vai ter que ser através de conferências como essa que a Valéria está organizando e como outros momentos que a gente vai conseguir efetivamente compartilhar conhecimento, compartilhar práticas. Tá? O estar com agora não é o estar com presencial, é o estar com também presencial, mas também tecnológico. Tá? Então, as equipes vão se reunir cada vez mais, equipes por atividade, sob demanda. Não existe mais o conceito e não vai existir do ficar às 8 horas preso num espaço para prestar uma determinada atividade. Tá? Isso vai fazer com que nós sejamos até mais efetivos nas nossas contribuições, certo? Não vai haver espaço para grandes... o processo de aprendizagem, propriamente dito, vai ser alterado. Tá? Nós já estamos aprendendo cada vez mais do ponto de vista usando tecnologia. As universidades vão aprender a ensinar de uma forma diferenciada, certo? Porque hoje não tem mais sentido a gente acreditar que vai ser junta 10, 15 alunos numa sala, alguém fala e todo mundo escuta, certo? Isso já estava defasado. Precisou ter uma pandemia para falar, cara, isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que a gente está num cenário que a gestão do conhecimento vai se conectar muito com o processo de aprendizagem, uso de metodologias ativas, sala invertida, e uma série de métodos de aprendizagem que potencializem o aprendizado, certo? Sob demanda, um aprendizado estruturado para projeto, para solução de problema, independente do mundo tecnológico que vai estar presente, certo? E aí a pandemia ela afirma cada vez mais essa minha convicção, humilde convicção, que tecnologia vai ser meio. A gente vai ter que melhorar os nossos processos de aprendizagem. Nós, enquanto professores, certo? Porque todos nós somos professores de alguma forma, de uma maneira ou de outra, vamos ter que melhorar a nossa forma de ensinar. Nós, enquanto alunos, eu vejo, Valéria, quantos eu tenho amigos, viu, André, que eles pontuam assim, olha, entrei num curso de tal coisa, das 8 às 21, quer dizer, os vários cursos, as várias lives, os vários bate-papos online e como a gente tem aprendido a aprender de uma forma diferente. Vai ser um desafio? Vai. Vai ser fácil? Vai ser difícil? Creio que vai ser muito difícil. Né? Hoje mesmo, eu estou em São Paulo com um link que está constrangedor. Estou constrangido. Estou constrangido que vocês não conseguem nem me ver. Né? Eu estou na maior cidade do país, uma das maiores do mundo, e estou com dificuldade de link. Uma coisa que, na verdade, deveria ser, vai ser, não vai mais existir isso em breve.
né? Quer dizer, o aspecto tecnológico tem que estar muito presente e, né? E nesse aspecto, Valéria, assim, até para não falar muito, porque eu falo demais, o quanto a gente identifica que nós estávamos eventualmente, nós estávamos investindo em coisas que não eram tão importantes assim, né? Eu estou dizendo assim, eu estou falando o mundo de forma geral, porque tanto investimento e tanta tecnologia e tanta coisa online e tudo, e precisou vir um vírus para ser o efetivo virada de chave no aspecto tecnológico e o quanto a gente não investiu aonde deveria realmente ter investido, que é em saúde, certo? Identificar de formas mais efetivas vacinas para quaisquer vírus que sejam, né? Eu não entendo nada sobre esse assunto, mas hoje a gente fica questionando: uma vacina está boa com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos? Cara, não importa. A gente já deveria ter estudo, investimento, fosse o requisito principal de qualquer investimento do ponto de vista de organização. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Valéria. Você me perdoe pela falta de link aqui, que eu não estou tendo retorno de vocês. Não tem problema, José Renato. A gente escutou com clareza, está tudo bem. A gente só não está com o seu vídeo, mas nós escutamos realmente toda a sua colocação. Muito interessante essa sua visão. E eu pego exatamente essa sua abordagem, faço um gancho aqui com o André, que hoje atua no nosso programa de MBA, em gestão do conhecimento do Vida, que é de Big Data estratégico, e que passou por um desafio de mudar todo o seu modo de realizar através de a tecnologia como apoio, por conta da pandemia. E eu acho importante essa discussão, porque, por exemplo, há meses atrás, nós o que fizemos uma pesquisa com ex-alunos do MBA, exatamente para identificar o que de competência na gestão do conhecimento esses alunos eles utilizaram, o que eles poderiam verificar em termos de se foi útil, o que trouxe diretamente a formação de GC nesse momento. E muitos disseram que na atuação profissional, independente da área, porque nem todos são da área da gestão, muitos são da arquitetura, do design, eles entendem que foi muito importante conhecer gestão do conhecimento e muito mais importante agora com o trabalho remoto. Eu queria ouvir um pouco, André, sobre esses apontamentos que eu fiz, sobre esse momento atual também. André, contigo. Obrigado, Valéria. É uma honra estar aqui com vocês hoje, super nomes da gestão do conhecimento. Estou aqui para ouvir e trazer algumas reflexões também, Valéria, principalmente sobre o ponto de vista da experiência que a gente traz lá no CRI, que eu julgo que seja uma experiência muito interessante, porque a gente também é um player que está se desafiando e está sendo desafiado para essa adaptação em questões educacionais, enfim. A gente está fazendo trabalho no CRI já há alguns anos, no sentido de, até com uma crença de que a educação deveria perseguir um ambiente que seja um espelho da realidade, um espelho do mundo, e não exatamente um ambiente totalmente isolado, academicamente falando. A gente vem fazendo alguns trabalhos metodológicos na construção dos projetos de pós-graduação, no sentido de trazer o mundo real para dentro da academia e trazer a academia para o mundo real. A gente desconstruir um pouco essas fronteiras que, na verdade, acabam sendo fronteiras que transformam dois mundos que, combinados, são muito abundantes, mas que, se separados, a gente acaba observando isso de uma forma de escassez, né? A gente até brinca que hoje, no novo mundo conectado, a gente não é... A palavra ou é substituída pela palavra e, né? Então, não é ou ambiente acadêmico ou ambiente real, mercadológico, é um ambiente acadêmico e um ambiente mercadológico, mundo real. Então, a gente vem fazendo um trabalho já há alguns anos no sentido de fazer esse espelhamento do mundo real, e a gente procura trazer projetos muito práticos, muito aderentes à realidade,
para colocar em prova os nossos alunos e também para trazer o conhecimento gerado academicamente em prol de um benefício maior do que simplesmente do acadêmico. Embora o ambiente acadêmico seja muito rico, a gente acha que a gente pode transbordar esse ambiente acadêmico através dos nossos projetos, né? Então, o CRI tem trabalhado essa conexão com o mundo real. Isso faz muito sentido a partir das novas visões metodológicas, educacionais, a partir do momento que a gente entende que a gente aprende mais a partir da realidade, de projetos reais, né? Tem a pirâmide da aprendizagem, né? Que diz que 95%, se aprende 95% do potencial de aprendizagem quando você ensina. Então, a gente coloca realmente os alunos em papéis protagonistas dentro do nosso curso, né? De uma forma muito hands-on, muito prática, né? Eu venho da área do design, então, e até um ponto interessante, que provavelmente o José Renato vem da engenharia de produção, somos primos nesse sentido, né? Através das multicompetências, da experimentação, enfim. E o design oferece muito essa questão do learn by doing, do aprender fazendo. Isso é muito aderente às novas necessidades do mundo contemporâneo. Então, a gente vem espelhando o mundo real e vem praticando projetos reais também, learn by doing, através de solução de problemas, enfim. E o que a gente começa a perceber é que a gestão do conhecimento ela acaba se beneficiando de toda essa troca que acontece entre as múltiplas disciplinas que envolvem o grupo de alunos, né? Então, a gente percebe que a diversidade representativa dentro da sala de aula acaba sendo muito positiva para a construção dos nossos projetos, que acredito que seja, da mesma forma como a gente espelha o mundo, eu também acredito que seja uma realidade para o mundo extra-acadêmico, digamos assim, e que vem sendo corroborado por diversas políticas de governança, né, em busca da diversidade como um todo. Então, a gente entende que essa diversidade, essa pluralidade, acaba encaixando muito bem com a gestão do conhecimento, que, por natureza, é uma abordagem transversal. A gente, por natureza, entende a gestão do conhecimento não como um eixo profundo, mas com um eixo profundo junto com diversas ramificações numa árvore muito mais abundante de conhecimento. Então, o que a gente começa a perceber, e eu tenho tentado trazer isso lá para as nossas aulas do CRI, são desenvolvimentos das nossas hard skills, como a gente chama, as competências técnicas específicas do curso que está sendo tratado ali, mas a gente consegue ganhar outras camadas de valor através dos soft skills, que também estão muito preconizadas hoje. Então, toda essa atuação de mundo real, né, de conexão ao mundo real, de learn by doing, e a gente com essa diversidade e promovendo os projetos em grupo, eu faço uma enorme questão de trabalhar projetos colaborativos, a gente acaba desenvolvendo outras camadas de skills, além das camadas técnicas propriamente ditas da gestão do conhecimento. Então, as competências que a gente vem desenvolvendo lá, quase de uma forma colateral, acabam sendo um olhar crítico muito mais acentuado, muito mais robusto em relação ao mundo de uma forma geral. Por exemplo, os temas de projeto são sempre escolhidos pelos alunos, e isso já faz ele olhar para o mundo real com muito mais crítica para poder fazer essa escolha. Então, ele já tem que começar a praticar daí essa questão do olhar crítico. A colaboração, então, é fundamental. A gente sabe que todos os organismos hoje, as organizações estão em busca de profissionais com relações interpessoais mais consolidadas, mais proeminentes. Então, a gente consegue exercitar isso também através dos nossos cursos lá no CRI. Em última instância, a gente, no final das contas, ensina, não vou até usar essa palavra entre aspas, porque, na verdade, a gente não ensina, né? A gente cria meios para que o nosso aluno aprenda, ele é o protagonista, ele aprende a aprender, né? A gente só vai estimulando, a gente só vai cutucando, desafiando, e ele realmente constrói uma grande jornada. Agora, tentando aterrissar efetivamente na sua pergunta, Valéria, que eu fiz, desculpa, eu fui prolixo e fiz uma grande introdução para constatar que, assim,
a partir do momento que a gente tem muito, e eu acredito que isso aconteça tanto na parte acadêmica da gestão do conhecimento, como o que o José falou também em termos em relação à tecnologia, na própria gestão do conhecimento de uma forma geral, quando a gente entende mais profundamente as essências que a gente está trabalhando, ou seja, a participação, o protagonismo dos nossos agentes, a transdisciplinaridade, o multiperspectivismo, quando a gente tem muito mais clara essas competências que a gente precisa despertar no nosso aluno, a tecnologia ela acaba, de uma forma muito natural, entrando exatamente como uma ferramenta. A gente não se apega à tecnologia, não se apega à sala de aula. A sala de aula é uma tecnologia, né? Se a gente for parar para pensar, ela é uma materialização de um ambiente que poderia ser considerado uma ferramenta de ensino. A gente não se apega exatamente à ferramenta, a gente se apega às essências que a gente tem que construir a partir dessas competências que a gente tem anteriormente. Então, quando a gente começa a pensar sobre como que a gente vai migrar toda essa dinâmica metodológica de aprendizagem dos nossos alunos para um ambiente digital, o nosso porto seguro acaba sendo os nossos pilares, os nossos valores de espelhamento do mundo real, de learn by doing, aprendizagem através de problemas e projetos, através da transdisciplinaridade, do multiperspectivismo, e aí fica muito mais tranquilo da gente navegar dentro da tecnologia. Até porque a gente já estava flertando com a tecnologia antes mesmo da própria pandemia, né? Assim, as próprias experiências que a gente teve, que eu tive, junto com outros profissionais também, com a Singularity University aqui no Brasil, abriram alguns olhos para a gente no sentido das transformações de mundo. Então, isso que o José trouxe sobre as transformações que a gente está vivendo hoje, a gente não deveria ter sido pego de surpresa, né? Para as pessoas que estão mais olhando para essas questões da transformação digital e tudo, a gente já estava mais ou menos ventilando essas possibilidades de digitalização, de expandir fronteiras, na verdade, quebrar fronteiras geográficas, etc. Então, foi de uma forma um pouco mais natural, a gente não foi pego totalmente de surpresa, foi um pouco natural e facilitada justamente por essa percepção dos nossos pilares metodológicos, que são bem claros, e aí depois a gente pode navegar na via que for necessário. Então, a gente pode fazer isso numa sala de aula, pode fazer isso num ambiente digital, pode fazer isso onde for necessário. O importante é a gente ter claro quais são as nossas diretrizes. Nossa, muito interessante, porque o que eu observo, por exemplo, como resultado dessa pesquisa, que a principal competência que os alunos do programa identificaram é ter uma visão sistêmica. E essa visão sistêmica, ela envolve todo esse aparato, esses artefatos, para você entender em que mundo vivemos, ter análise crítica, entender como compartilhar, como colaborar, entender das práticas. Então, isso é muito importante. E aí eu passo para o Fernando, que aqui hoje ele pode dar vários depoimentos em razão das atividades que o SBGC faz e seus cursos de capacitação de uma série de empresas. Eu queria ouvir um pouco de você, Fernando, como é que você incorpora essa questão da gestão do conhecimento em termos de capacitação, das maturidades da gestão de conhecimento das empresas, como é que você incorpora aí a tecnologia, você já deu até sua colocação com o Zé Renato, mas eu queria entender um pouco de você, como é que você aborda e quais são as competências hoje, habilidades essenciais. Você está mudo. Perdão, estava fechado o microfone. Tudo bem. Valéria, Andresa, Renato, prazer estar com vocês aqui. Agradeço o convite, Valéria, por poder participar aqui com vocês. O Zé fica me afrontando aí, mas, na verdade, né, a gente sempre foi alinhado, né, nessa questão da tecnologia, né? De que GC não é tecnologia, nunca foi, né? Obviamente, o Zé contou a historinha aí, que teve o boom, né, da GC como tecnologia no início de 2000, né, que levou, inclusive, à queda da GC, né, logo após isso. Mas, como eu comentei, né, naquele momento, eu vejo a tecnologia como meio, né, como suporte
da gestão do conhecimento, né? Como um suporte das práticas de gestão do conhecimento, né? E não como uma prática de gestão do conhecimento, né? Bem, em relação à sua pergunta mais específica, né? Nós temos trabalhado, né, na área de educação e formação de profissionais em gestão do conhecimento, da SBGC, né? Algumas competências, né? Eu vou destacar algumas aqui, né? Uma é uma competência estratégica, né? A outra é uma competência organizacional, competência interpessoal, competência pessoal, tecnológica para a felicidade do Zé Renato e visão do conhecimento, né? Eu vou falar de algumas aqui, né, para a gente não ser tão demorar muito, né, mas também para jogar na roda aí para a gente ter alguma discussão sobre isso, né? Competência estratégica, né, por exemplo, né, a gente busca, né, a gente quer que o profissional de GC seja capaz, né, de realizar uma análise do ambiente organizacional, né, interno e externo, né, reconhecer as capacidades da organização, né, desenvolver, desenhar uma estratégia de gestão do conhecimento alinhada com uma estratégia corporativa, né, e saber demonstrar os resultados da gestão do conhecimento, né, associar resultados de GC com os objetivos, né, organizacionais, com desafios de negócio, né? A competência organizacional, né, a gente quer que esse profissional, né, consiga interpretar a cultura da organização, né, adaptar estrutura e instrumentos, né, da organização, né, para que a GC possa, né, funcionar, né? Gestão de projetos de gestão do conhecimento, né? A gestão do conhecimento nem sempre precisa de uma área ali centralizada, né? Você pode trabalhar com diversos projetos de GC dentro da organização, espalhados, descentralizados, né? Gestão de mudança é importante, né? GC é mudança, né? Você está propondo uma mudança, né? Então é necessário você gerenciar essa mudança, né? Mesmo que isso não seja explícito, né? E defender, né? Promover a gestão do conhecimento, né? Dizer o que ela é, para que ela veio, o porquê e o para quê da gestão do conhecimento. Senão, as pessoas não entendem. E aí, né? Como é que elas vão colaborar, né? Visão do conhecimento, né? Uma outra competência que a gente trabalha bastante, né? Que aí é bem focado na ideia, né, da gestão do conhecimento, que tem a ver com a compreensão, né, do conhecimento, dos processos de conhecimento, promover a colaboração, né, saber capturar a experiência e a expertise das pessoas, né, melhorar processos de negócios com a gestão do conhecimento, né? E a competência interpessoal, que eu acho que tem bastante a ver com o tema do painel, né, de redes, né, que é a questão de comunicação, né, capacidade de influência, o trabalho em equipe, né, saber montar, né, conduzir um trabalho em equipe, né, e principalmente construção de relações, de relacionamento, né? A SBGC, né, também está realizando, né, uma pesquisa, né, já que você falou da maturidade ali, né, que a gente trabalha também. A SBGC está realizando uma pesquisa sobre o panorama da gestão do conhecimento no Brasil, né, com o objetivo de elaborar um retrato, né, de como as organizações em diferentes setores estão cuidando do conhecimento
né, do seu conhecimento, né? E também a gente está, nesse mesmo questionário, fazendo uma prévia, né, do levantamento do profissional de gestão do conhecimento, que mais tarde a gente quer ter uma pesquisa específica sobre isso, né, como um dos braços aí do panorama da gestão do conhecimento. Então, convido a vocês a responderem, né, os participantes, os colegas aqui da mesa, e também a compartilhar com os amigos, né? E em relação a essas competências ainda, o Valério, a gente tem a comunidade prática, né? Com as empresas, né? Sobre maturidade e gestão do conhecimento, e a gente percebe, né, que essas, embora a gente não discuta isso diretamente, né? Essas competências têm a ver com os resultados que eles têm que entregar nas empresas deles, né? Mesmo não tendo sido retirado dali, né? Inclusive, na semana que vem, emergiu uma discussão lá, a gente vai fazer o encontro da comunidade, vai ser sobre funções, atividades e tarefas, né, das diferentes posições de GC que o pessoal tem dentro das organizações, né, para a gente saber ali como é que está sendo explicitado isso dentro das organizações, né? Acho que é mais ou menos isso, Valéria. Muito interessante, Fernando, porque a gente enxerga que, na verdade, como gestão do conhecimento é uma área transversal, mesmo na academia, você enxerga isso em várias oportunidades, em várias áreas, na administração, na engenharia, na informação, na comunicação, você começa a descer os níveis em relação às empresas e você também encontra essa transversalidade em várias áreas, áreas de inovação, área de gestão, área de RH, todas essas áreas, elas acabam demandando, se não profissionais especialistas ou da área, até talvez iniciativas relacionadas a ferramentas da própria academia. Me chamou a atenção uma coisa interessante hoje, o painel anterior foi sobre... Só um comentário, Pode falar. Valéria, que tem a ver com isso que você falou, né, de ser transversal. É interessante notar no ENAMPAD, né, que é o Congresso de Administração, né, da ANPAD, que é dividido em temas, né, 12 temas, né, mas a gestão do conhecimento aparece em tracks desse sistema de pelo menos 9 dos temas, né? Inovação, gestão de pessoas, estudos organizacionais, a administração da informação, tecnologia, marketing. Bom, não vou lembrar de todos, mas é só para cravar essa ideia, né, de ser transversal. Exatamente. O próprio NANCIB, que é o grande evento da área da ciência da informação, tem lá uma área da gestão do conhecimento que, de uma certa maneira, ela passa pela organização, por várias áreas e disciplinas que ali fazem parte do escopo da área. Mas o que eu estava querendo trazer é que o painel anterior, a gente falou um pouco sobre métodos digitais. Métodos digitais são o uso de ferramentas, como isso é utilizado na academia, e me lembrou muito quando eu comecei a trabalhar com isso, quer dizer, na verdade, nem trabalhar, mas quando eu acessei o que era gestão de conhecimento, eu trabalhava na área corporativa, foi no curso da Vanzolini, foi com o Zé Renato, e ele apresentou uma ferramenta de sociometria, análise de rede social, que era para a gente aplicar para identificar quais eram as competências ou o conhecimento crítico das empresas. E hoje, na academia, a gente vê uma série de ferramentas dessa natureza sendo utilizadas. Então, eu queria que... E o próprio primeiro congresso que nós fizemos, o Barabasi, que é o mestre da ciência das redes, ele trouxe essas ferramentas como sendo importantes no mundo corporativo para ser utilizada.
Minha pergunta é, no momento atual, vocês acreditam que essas empresas elas utilizem dessas ferramentas ou elas são questões pontuais para a gente trabalhar a gestão do conhecimento em alguns pontos assim? Qual é a opinião de vocês? Eu vou aproveitar que o link está bom. Ótimo. Tá? Assim que o link ficar ruim, vocês me derrubam, tá? Por favor. O André, eu adorei a tua fala, cara, como você pontuou a questão do aprender fazendo, né? E eu tenho estado muito próximo a algumas universidades e eles comentaram assim, cara, como é bom o aluno ir para uma sala de aula, não para assistir uma aula, mas para aprender, né? E a gente está criando, e muitas vezes o aluno vai para a sala de aula para assistir aula, né? O aprender fica como sendo algo secundário, né? E é curioso isso. E o Fernando lá, que ele me deu uma provocadinha lá, inovação tecnológica. Fernando, eu sou o cara mais tecnológico. Para você ter uma ideia, eu sou o único que não estou conseguindo falar com vocês por falta de link. Quer dizer, eu falo tanto assim da tecnologia que ela se vinga de mim na hora que eu preciso dela. Tá? Ela está se vingando, porque eu estou em São Paulo, na boa, e o link não está funcionando. Quer dizer, eu devo falar melhor da tecnologia para ela não me causar esse constrangimento. Agora, Valéria, eu acho legal o seguinte, você comentou, eu lembro faz um certo tempo, eu acho que foi meu pai que deu aula para você, porque eu não fui eu, foi meu pai. A gente apresentou uma ferramenta de análise de redes sociais, a sociometria, e tem várias iniciativas e tem várias pequenas ações que, infelizmente, muitas empresas acham que é um retrato. Faça a análise sociométrica, faça o mapeamento. Né? Certamente, lá nos cursos que o Fernando potencializa lá na SBQC, também deve acontecer esse tipo de coisa. Deve ter muitos mecanismos e ferramentas e metodologias que, infelizmente, as empresas entendem como um retrato. Olha, vamos fazer um diagnóstico, e acabou o diagnóstico, está lá o retrato na parede. Vamos fazer um mapeamento de competência ou de conhecimento, retrato na parede. E isso acontece com gestão de projeto também, né? Você tem a metodologia de gestão de projeto, retrato na parede. Cara, enquanto a gente tiver, nós, como todos, não conseguirmos convencer as organizações, e nós mesmos, no nosso dia a dia, que tudo isso é processo, quer dizer, é algo dinâmico, que tem que fazer parte, não é que tem que ser revisitado. Vou revisitar determinado tema. Não, isso tem que estar dentro da nossa cabeça, dentro das nossas ações. Não faz sentido vamos estruturar um programa de ideias, e aí parece que o programa de ideias vale de um mês até o outro, depois o prazo não vale mais ideia. Certo? Eu acho patético isso. E muitas organizações, infelizmente, a gente acaba caindo nessa seara de achar que é simplesmente uma ação pontual. Não podemos achar que é uma ação pontual. Eu adoro todos esses métodos, eu adoro todas essas iniciativas, programas de incentivo, sociometria, mapeamento, e deve ter outras várias, né, de ações. Agora, o nosso grande desafio, e que é um desafio que não cabe só a GC, porque a gente fala que é a GC, mas esse tipo de coisa acontece em todo tipo de assunto, todo tipo de tema, né? A gente fala de mapeamento de competência no RH, também tem esse problema de ser um retrato só na parede. Em gestão de projeto acontece isso. O nosso desafio, e a todo momento, e é diário, é frequente, é deixar claro que isso tem que estar envolvido nos processos, tem que estar natural no processo, né? Eu não acredito em programa de incentivo à inovação. Cara, isso Não, mas, Fernando, tu tá rindo, mas tu sabe... Não, eu concordo. Estou rindo porque eu concordo. Programa de inovação. Cara, inovação tem que estar... Eu posso fazer um programa para... Cara, mas... Sim, legal, mas... Eu achar que... Porque a maioria dos meus problemas organizacionais não tem a ver com inovação. Não tem a ver com inovação. E aí, de uma hora para outra, parece que a inovação vai resolver todos os meus problemas. Não vão resolver todos os problemas. E aí, aquela coisa, a inovação vai surgir quando ela for necessária.
quando ela gerar riqueza, quando ela gerar um novo requisito. Vamos pegar a definição essencial. Eu não sei se vocês concordam aí, mas é isso, eu acho. Eu tendo a concordar com o Zé também, viu, Valéria? Eu acho que, assim, ferramenta... Acho que, salvo engano, o Power BI da Microsoft, que hoje vem no pacote do 360, ele tem lá um módulo, né, de sociometria, análise de rede e tal. Mas eu acho que eu concordo com o Zé. Acho que o mais importante, né, é entender, né, a dinâmica de produção de conhecimento, né, a formação e a manutenção da rede empresarial, da rede da empresa, né? Considerando, né, essa ideia, né, que tem a ver, né, com a taxa, né, que o conhecimento se torna obsoleto e a capacidade absortiva interna, né, o professor Fábio Câmara, né, amigo nosso, da SPM, né, daqui de São Paulo, ele fez um estudo bem interessante sobre isso, né, demonstrando, né, essa necessidade de entender melhor a dinâmica de transferência de conhecimento na rede e, né, de ter mais investimento para aproveitar essas trocas, né, de conhecimento. Como o Zé falou, né, ter o retrato, né, pode, né, não servir para muita coisa, né, mas acho que o importante é aproveitar essas oportunidades de troca de conhecimento, de manter, de construir redes, né, de fato. André, quer colaborar? Quero sim. Achei muito boa a colocação do Zé Renato, do Fernando. E acho que tem um ponto em comum com diversas outras áreas do mercado, quando a gente começa a falar de gestão do conhecimento, inovação, que é um pouco desse ranço que a gente tem em termos de gestão, que é um olhar retrospectivo, né? Da gente olhar para o passado e tomar as nossas referências com base no olhar do passado. E a gente sabe que o passado ele era muito menos dinâmico do que é hoje. Então, talvez esses retratos, né, que são feitos, eles sejam resultado de um mindset mais do passado, onde o mundo não mudava tanto e não se percebia a necessidade de não tirar um retrato, mas é quase que um filme em tempo real, né? Então, tem que ficar orgânico as medições, as visualizações, enfim, as análises, elas têm que ser em tempo real, né? E para justamente acompanhar esse processo. E eu acho que isso não é uma exclusividade da gestão do conhecimento, da inovação, mas também da gestão como um todo, onde a gente, na verdade, tem que não é abandonar os cases anteriores do passado, mas é reconfigurar os cases, né, como um novo repertório de saberes para as soluções que ainda serão necessárias, né, serem descobertas. E, enfim, eu queria aproveitar a palavra aqui e falar com o Fernando uma coisa interessante. Eu adorei a abordagem dele nas competências, né, competências estratégicas, até competências interpessoais, pessoais, tecnológicas. Acho que ele foi muito feliz nessa explanação. Mas ele citou um ponto dentro da camada de competências estratégicas, que é a questão da cultura organizacional. E aqui me ocorreu uma questão que, assim, eu não sei se a gestão do conhecimento ela é incompreendida, né? Talvez seja mais incompreendida do que a gente desejaria, ou menos compreendida do que a gente gostaria que fosse em termos de gestão. Mas quando a gente fala de cultura organizacional, talvez seja um desafio que esteja num outro patamar da gestão do conhecimento, porque, na verdade, afeta muita gente, principalmente agora no momento pandêmico, onde muitas organizações tiveram os seus colaboradores separados fisicamente e a gestão dessa cultura ou o entendimento dessa cultura acaba sendo um grande desafio. E eu fiquei
curioso, em especial, sobre esse ponto, Fernando, das competências estratégicas relacionadas à cultura organizacional, imaginando qual seria a sua opinião sobre como que a gestão do conhecimento poderia aproveitar esse gancho, esse desafio da cultura organizacional para ajudar a gestão atual a resolver esse problema. Seria um canal de entrada da gestão do conhecimento para realmente resolver um problema mais premente nas organizações atuais, a questão da cultura organizacional? Está no mudo. Oi, André. Cara, pergunta legal. Vamos tentar construir alguma coisa aqui. Eu não sei a resposta, não. A cultura, ela está ali, na verdade, o André, em competência organizacional, né? A competência estratégica, ela tem mais a ver com as questões de negócio, capacidade e tal, né? Eu até por gostar do tema, né, ser pesquisador do tema cultura, né, e tudo mais, né, eu sou meio suspeito para responder, então eu vou falar que sim, mas tentando a gente construir alguma coisa assim aqui, né, alguns pontos que é importante, né, a cultura, né, ela tem, né, se a gente for, né, tratar a cultura como, né, como variável aí, organizacional, né, ela tem os perfis aí, os tipos, né, as diferenças de cada cultura de organização, né, e as culturas elas têm, né, uma característica ali, um mecanismo que é para cuidar do conhecimento, né? Só não é chamada de gestão do conhecimento, né? Eu até brinco, né, com os meus alunos, com o pessoal aqui na comunidade prática, que a gestão do conhecimento é uma manifestação da cultura, né? É uma forma, né, de manifestação da cultura, né? Então, assim, eu acredito que esse contexto que você colocou, né, pode sim, né, ser uma oportunidade para a GC, né, ganhar força, né, dentro das organizações, não simplesmente pelo nome, tá? Eu acho que não precisa ter o nome de gestão do conhecimento, acho que as organizações precisam cuidar do conhecimento, né? Se vai chamar gestão do conhecimento, gestão da inovação, gestão da aprendizagem, gestão enfim, né? Eu acho que isso não é importante, mas como você disse, né? O contexto atual ele escancarou, né? As facilidades, né, que a cultura oferece, né, das determinadas organizações e também as barreiras, né, os problemas, né, que a cultura oferece nesse contexto, né? Então, isso permite, né, colocar uma questão no ar, né? Qual é a nossa cultura, né? Nós compreendemos a nossa cultura, né? E com isso, né, a gestão do conhecimento, né, ela pode, né, chamar a atenção, né? Compreendemos nossa cultura, qual é a nossa cultura, como funciona a nossa cultura, como a nossa cultura trata o conhecimento, né? De que maneira que ela trata o conhecimento. O SBGC, né, hoje tem um modelo de referência, né, em gestão do conhecimento, né, em uma das dimensões, né, desse modelo é o ambiente, né, facilitador. Uma das variáveis do ambiente é a cultura, né, organizacional. E a gente usa
um modelo de avaliação da cultura, né, que é o do Queen, né, a tipologia de Queen, ou o modelo de valores concorrentes, né, que ele tipifica, né, 4 tipos de cultura. Né? Uma é uma cultura de clã, de comunidade, orientada para colaboração, uma cultura de inovação, orientada à criação, uma cultura hierárquica, orientada ao controle, e uma cultura competitiva, né? Uma cultura de mercado, aliás, orientado à competição, né? E cada uma delas, né, tem uma forma de tratar o conhecimento, né? Na de comunidade, por exemplo, tratar de forma coletiva, né? Por meio de conversação, diálogo, né? Na da de inovação por meio de insights, ideias, né? Na hierárquica, trata o conhecimento de maneira formal, né? Transformando o conhecimento em regra, procedimento, bom, e por aí vai. Então, eu acredito que sim, André, mas eu acho que essa resposta está em construção. Muito boa a sua colocação, suas questões, Fernando, porque realmente a gestão de conhecimento, ela tem esse nome, mas ela pode ser percebida de várias formas, e a cultura realmente, como se trata o conhecimento, aquele que é estratégico na empresa, você tem vários vieses para fazer isso e tratar de uma forma, desde uma forma mais na pesquisa e inovação, você tem uma série de coisas. Eu queria citar que algumas pessoas estão colocando alguns comentários no nosso chat lá no YouTube. Então, a Amanda Gonçalves, ela colocou muito interessante a fala do Zé Renato, é preciso ter uma cultura de conhecimento que ainda está engatinhando, né? Engatinha nas organizações. A Larissa também está colocando que as reflexões são muito interessantes de GC, a questão da gestão de projetos, processos, elas devem estar incorporadas no dia a dia da organização, não apenas em ações pontuais ou ações específicas, concordando exatamente com o posicionamento de vocês. A Valéria Wanda me achará aqui, ela diz, eu era resistente às tecnologias, mas estou me capacitando através de cursos para usar melhor as minhas aulas remotas. Também a Dora Morim, dizendo que realmente o boom da internet só aconteceu com a pandemia, que foi já comentado por vocês, e a Maria Helena Campos Soares de Mello diz que a gestão se favorece muito com o contexto colaborativo. Então, tem outras colocações aqui, por exemplo, o Marcos, ele fala, queria ouvir os palestrantes sobre como gerenciar o conhecimento da multidão, como as organizações deveriam olhar mais para fora e aprender com quem está fora dela. Essa é a pergunta de Marcos. Quem gostaria de responder a essa pergunta? Querem que eu repita? Bom, pode repetir, galera? Eu acho que perdão. Não tem problema. Ele pergunta o seguinte: queria ouvir dos palestrantes sobre como gerenciar o conhecimento da multidão, como as organizações deveriam olhar para fora e aprender com quem está fora dela. É Marcos Cavalcante do CRI que está comentando. Eu imaginei que fosse o Marcos Cavalcante mesmo para fazer essa pergunta, e eu queria começar essa pergunta falando um pouco do que o Fernando falou em relação à pergunta que eu fiz a ele, que talvez essa pergunta não tenha uma resposta, esteja exatamente em construção. Eu acho que isso é uma grande oportunidade, né? A gente vê alguns movimentos crowd acontecendo em outros setores, né? Enfim, cauda longa acontecendo, crowdfunding, crowdmanding, crowds, etc. da vida, e o poder das multidões ele acaba sendo uma fronteira interessante de ser perseguida. Se a gente alcançar isso no campo do conhecimento, certamente será uma grande conquista, né, para a nossa espécie como um todo. Eu não tenho a resposta, mas
aí eu queria colocar até um pouco de provocação no que eu vou falar aqui. Talvez a tecnologia seja essencial nesse processo, né? Porque antes da tecnologia conseguir permitir as pessoas, a gente não conseguiria nem sequer imaginar o conhecimento da multidão, né? Agora que as pessoas estão conectadas, a gente começa a ter essa clareza dessas possibilidades. Então, eu não sei, eu sinceramente não tenho a resposta, óbvio, acho que estamos todos em busca dessa resposta aqui, mas a tecnologia, sem dúvida, vai ter um papel fundamental, acredito eu, nessa construção coletiva. Então, André, aquela coisa, né? Essa pergunta. Acho que o José Renato ele teve um problema de conexão. Mas Fernando. só reforça o argumento da tecnologia que o André expôs, né? Acho que ela tem esse papel aí de poder, né, ajudar nessa gestão do conhecimento da multidão aí, né? O fato da tecnologia não ter funcionado, né, só corrobora aí o que o André o que o André comentou, né? Mas, professor Marcos, eu tenho a impressão, né, que a gestão do conhecimento, né, ela trata, né, exatamente disso também, né, tudo bem, a gente faz, né, essa divisão, né, conhecimento organizacional, né, filosófico, científico, mito, né, tudo é conhecimento, né? A gente faz essas divisões nessas organizações, e aí parece que cria, né, de fato, uma barreira, né? O André até falou da fronteira, né? O slogan da SBGC atual, André, é o conhecimento sem fronteiras, inclusive. Né? Mas, assim, eu tenho essa leve impressão, né, que GC também, né, tem a ver, né, para quebrar essa fronteira da fronteira organizacional, né, e de alguma forma olhar, né, para a multidão mesmo, né, e fazer alguma coisa com esse conhecimento. Não sei se vai ser para criar produto, melhorar processo, serviço, fechar a empresa, abrir uma nova, né? Mas eu tenho essa impressão que a própria ideia de GC, né, e suas práticas, mecanismos em geral, ela tem essa ideia embutida ali. Acho que basta um pouco mais de querer, talvez, das organizações quebrar essas fronteiras. Zé Renato, você quer falar? Então, desculpa, eu cheguei a cair. A conexão. Então, eu cito importante a questão tecnológica, que certamente ela é importante, mas a gente tem que entender que a gestão do conhecimento tem que ser gerida como algo que não tem fronteiras, né? O meu processo, ele não se encerra. Quando eu falo de gerir conhecimento na minha organização, eu não estou falando que o conhecimento que a minha organização precisa para se manter viva tem que estar só na organização. Tá? Eu tenho que entender que o conhecimento que eu preciso para sobreviver e eu vou utilizar está nos meus parceiros, está no meu concorrente, está no meu fornecedor. Isso, na prática, já acontece de alguma forma. Né? Eu trabalhei muito no ramo de construção civil. E no ramo de construção, quando você tem um edital, uma licitação, e tem uma expertise que eu não tenho, o que é que eu faço? Eu me junto com um parceiro e faço aquela atividade.
certo? Eu já estou fazendo isso, né? Eu estou pegando aquela... Lógico que na construção eles chamam isso de atestado, né? Ele pega o atestado técnico, a ART, a noção de responsabilidade técnica, e associa com a empresa como parceiro. Então, eu acho isso muito factível e é temerário que as empresas ainda não tenham se preocupado de como fazer essa gestão do conhecimento como, no processo. Quando eu falo que gerir conhecimento é dentro da organização, eu já estou míope, eu já estou limitado, porque eu já estou pontuando e sugestionando que os conhecimentos que eu preciso estão na minha organização, e não estão. O conhecimento ele não se limita aos muros da minha empresa, e nem podem, né? Porque o requisito básico lá de 15, 20 anos atrás, eu falo 15, 20 anos atrás, porque teve um dia eu estava com uma reunião com o Fernando, acho, e teve um conhecido que falou, não, gestão do conhecimento é algo novo. Cara, gestão do conhecimento não é algo novo, cara. Esse nome pode ser algo novo de 20 anos, cara. Mas a necessidade de compartilhar práticas e expertise é desde a história do universo, cara. O cara que fala uma bobagem dessa é precário. O cara é precário por si só, né? É um entendimento precário. É um entendimento precário, não a pessoa. O entendimento Eu sei é de quem precário. está falando. Mas quando eu falo de gerir conhecimento... Não vou falar, não, vou ficar sem saber. Então, é o seguinte, é brincadeira interna, tá, pessoal? Piada interna. Quando a gente fala de como é que eu gero o conhecimento na área tal, ou na multidão, cara, não tem outra forma, cara. Todo o processo de gerir conhecimento é intra e extramuros. Senão eu estou atrás, que tem lá, se eu achar que conhecimento está limitado a cargo hierárquico, eu estou frito. É como se eu achasse que só o doutor da universidade é assim, né? De alguma forma. Eu falo isso porque eu fiz esse negócio todo, mestrado, doutorado. O doutor sabe mais do que o mestre. Tá? Gerir conhecimento quebra essa coisa da universidade. Algumas vezes o aluno vai saber mais do que o doutor e vai saber mais que o mestre. O doutor e o mestre é um requisito que a universidade tem de indicador, que é importante e que é necessário. Mas eu não posso entender que, para determinados assuntos, quem vai aprender a saber mais é o aluno, certo? Porque o processo de aprendizagem ele não tem uma única via, certo? Quando eu ensino, eu aprendo muito mais do que do que os alunos que estão, a princípio, com o papel de alunos. E é curioso isso, porque quando eu falo isso para os meus alunos, eles falam, não, você está falando só... Cara, só as perguntas, algumas vezes, que nos faz pensar em coisas que a gente não tinha pensado antes, cara, é uma contribuição exorbitantemente grande, né? Quantas vezes, cada um de nós, eu acho, aprendemos a partir do momento de uma inquietação de um aluno, certo? Que não conseguia enxergar ou entender a forma como a gente estava transmitindo, e o que a gente faz? A gente tem que fazer uma forma pelo qual o aluno saiba, aprenda. E a coisa do aprender, o que o André até apontou na primeira fala dele, né? Aprender fazendo, certo? Esse processo de aprendizagem não pode se limitar a livro, não pode se limitar a tecnologia, certo? Eu vou até deixar uma pergunta aí para vocês daqui a pouco, desse aspecto tecnológico, que é algo que eu estou em dúvida, que eu não sei como é que a gente vai tratar, que tem a ver com conhecimento tácito. Cara, o conhecimento tácito é uma forma de compartilhamento que chegou a se falar em algum momento que havia necessidade de transformar o que é tácito em explícito para que aí eu pudesse compartilhar, certo? Que é outra bravata, né? O cara fala, não, deixa eu registrar o que você está fazendo
para eu explicitar o que é tácito, cara. O que é tácito. Nem não vai se tornar explícito. E por algum tempo, André, Valéria e Fernando, nesse meio tecnológico, que a tecnologia ela é essencial, mas já não é novidade, não é diferencial. Como é que vocês acham que eu vou trabalhar o conhecimento tácito? Como é que a tecnologia com maior relevância a gente vai tratar? Bom, acho que a gente pegou a pergunta do Zé Renato e a provocação, não? Ele está com problemas de conexão, mas eu acho que ele deu um recado, né? Então, o que você acha, Fernando? Não é novidade, mas é base, né? A gente tem o próprio exemplo aí do Zé, né? Que está tendo dificuldades aí de interagir, porque a base não, né? Que é a tecnologia, né? Que na verdade é o sinal da internet, né? Não é o computador, não é o software, né? Não é nada disso, é o sinal da internet que está ruim lá onde ele está, né? Não sabemos onde ele está exatamente. Ele diz que está em São Paulo, mas, né? Em São Paulo é grande, né? Então, estão me ouvindo? Eu acho que é base. Estão me ouvindo? Na verdade, a questão tecnológica, ela ainda é muito, não é que é fraca, ela demanda, né, em termos de sinal, em termos de estrutura, que está fora desse ambiente que a gente pode proporcionar. Ela entra numa outra seara, que é uma questão das políticas, né, que são realizadas, governamentais. Então, realmente é complexo essa discussão, mas eu acho que a gente poderia voltar para a questão do Tácito, e é uma coisa que me incomoda. Por exemplo, quantas lives nós já participamos, quantas lives, essa crescente utilização da tecnologia, quanto conhecimento foi ali gerado, construído, compartilhado. Quer dizer, como tratar isso? Não necessariamente ali tem uma questão do conhecimento tácito, mas a gente está passando por um momento em que as empresas estão se abrindo, elas estão discutindo abertamente seus problemas fora dos seus muros, fora das suas fronteiras. E como que fica todo esse conhecimento que está sendo gerado? Como é que a gente vai avaliar qual a sua utilidade no futuro? Isso são coisas que também me incomodam muito no momento atual em que vivemos, né? Então, fica aí a questão em relação à tecnologia. Ela é apoio, ela é sustentação, ela é base, e ela está sendo uma das principais. Talvez ninguém esteja, ou poucas pessoas, imbuídas em perceber isso e trabalhar isso como processos, né? Como será a volta da normalidade depois de todas essas lives? Elas vieram para ficar realmente? É ali que será que vai estar toda essa questão tácita num ambiente de bar virtual? Valéria, eu acrescentaria até o seguinte: a virtualização do conhecimento tácito, como a gente está vivendo agora, seria um caminho possível, apesar de ser uma bravata, como o Zé Renato falou, seria um caminho para a gente conseguir decodificar esse conhecimento tácito em conhecimento explícito. A gente conseguiria, ou seja, o movimento de digitalização que a gente está vivendo hoje seria propício à explicitação de conhecimentos que anteriormente eram tácitos. Até que ponto isso seria favorável, né, para a gestão do conhecimento? Porque a partir de agora a gente virtualmente tem essa live agora registrada, gravada, assim como tantas outras, né? A gente de alguma forma está caminhando para esse registro, que talvez seja um passo para a explicitação do conhecimento. Mas também é uma pergunta em aberto, né? Eu queria, não sei se o Fernando vai querer complementar alguma coisa, mas eu percebi na pergunta do professor Marcos dois
duas perguntas, né? Dois momentos. Ele fala sobre a questão do conhecimento das multidões, e aí a gente falou sobre, né, resgatei aqui a polêmica da tecnologia, mas ele também fala sobre a questão de como as organizações deveriam olhar mais para fora e aprender com o que está, né, do lado de fora, né? E, mais uma vez, eu tendo a acreditar que isso seja uma questão de olhares anacrônicos, né, com o sentido de autossuficiência organizacional, tem muito a ver com inovação, e a gente sabe que os sistemas fechados eles tendem a entrar em colapso, né, de uma forma geral, não é só questão organizacional, mas a questão da natureza, os ecossistemas, etc. E eu li um artigo recente muito interessante, eu li recentemente um artigo, não que esse artigo seja recente, ele já tem 10 anos, mas ele falava que haveria uma migração das organizações orientadas para a eficiência para as organizações orientadas à aprendizagem. E eu acho que isso faz todo sentido a partir do momento que a gente vai precisar abrir as fronteiras das nossas organizações, como o próprio Zé Renato falou, do intramuros para o extramuros, e abrir canais de oxigenação para, enfim, melhorar o entendimento dessas organizações em relação ao seu macroambiente, né, ao seu ecossistema de atuação. Então, até complementando a minha provocação inicial sobre a questão da tecnologia, talvez ela ainda recaia num papel ferramental a partir do momento que a gente precise ter, exatamente por parte das lideranças e das organizações, um sentimento de aprendizagem, de abertura de sistemas para justamente oxigenar e permitir, aí sim, que esse conhecimento, essas partículas de oxigenação, não queria fechar somente conhecimento, mas o que puder ser transitado através desses canais, aí sim, digitais. A tecnologia realmente acabaria funcionando como uma ferramenta de conexão, né? Mas a partir, efetivamente, de um pré-requisito de entendimento de que precisamos oxigenar os nossos sistemas, né? Não sei se o Fernando quer complementar. Bom, talvez não sobre esse ponto, o André, mas em relação à pergunta da Valéria aí, para não deixar ela sem resposta. Assim, o conhecimento tácito, né, Valéria, tecnicamente, né, ele é desenvolvido ao longo do tempo, né, e é baseado em vivência, experiência, ou seja, fazendo, né. Então a gente aprende fazendo conhecimento tácito, né. Óbvio que essa conversação, né, mediada não, perdão, essa conversação que a gente faz no digital, né, facilita em termos de agenda, tempo, né, trocar experiências, né, mas para você adquirir, você precisa fazer, né, não adianta, né, e aí, né, a gente não vai ficar, né, preso em casa o resto da vida, né, eu espero que vai terminar aí a pandemia, e aí eu acho que isso permite, né, combinar coisas, né? Então, antes, o que não, só pode ser presencial, tudo, né? Não, gente, calma, vamos combinar as coisas aqui, vamos fazer um pedaço no digital, vamos fazer um pedaço presencial, vamos, né? Para poder, né, potencializar as coisas aí, né? Em relação às lives, Valéria, acho que assim já tinha, né, um monte de live aí antes da pandemia, né? Mas de fato aumentou significativamente, né? Não só a quantidade, mas a diversidade também de conteúdo, né? Eu tive uma experiência interessante com meus alunos de pós-graduação, né? Como teve o contexto todo, né, da pandemia, a aula remota, né, não pode falar que é aula à distância, é aula remota, né, a gente teve que mudar algumas coisas, né, enfim. E a avaliação final, né,
eu combinei com eles que cada aluno ia fazer uma live de 12 minutos, né, ao vivo, a cores, né, com som, música, o que eles quisessem. Teve gente que chamou até a mãe para ver e tudo mais. Né, com cada um dos alunos, né, eles tiveram que fazer uma live de 12 minutos, né, sobre gestão, inovação, colaboração, liderança e trabalho remoto. Eles podiam escolher, né, os temas ali, né? A gente selecionou esses temas para dar uma orientação, mas era aberto, podia escolher qualquer um, né? E isso permitiu a gente descobrir assim, né, conhecimento que os alunos tinham, né, talentos que eles tinham, né, que não fica claro no dia a dia das aulas, né? Então, acho que assim, se bem usado, né, acho que pode ser uma ótima ferramenta aí de identificar, mapear, descobrir conhecimento e pessoas também, né? A gente até está fazendo com os associados agora, Valéria, né, um projeto de live com os associados, né, para a gente poder mapear, para eles poderem compartilhar, né, o conhecimento que eles têm, né, obviamente, e para a gente poder identificar, mapear as competências, né, e as pessoas, né, para a gente poder conseguir colaboração nos nossos projetos. Muito interessante. Eu queria compartilhar com você só mais alguns apontamentos aqui que eu recebi pelo chat. O Gino, ele fala que é fundamental o uso e tratamento dessa cultura de redes e da tecnologia pelo povo como resistência política de vigilância e dessa circunscrição da dependência tecnológica das redes virtuais. A Renata Monteiro, ela aponta que, apesar de muitas... na verdade, é uma pergunta. Apesar de muitas empresas terem hoje um olhar mais sensível para a GC, tem a impressão de que ainda falta mais envolvimento, principalmente das lideranças, em relação ao tema. Gostaria de saber de vocês, né, qual é os principais desafios das organizações nesse tema, na opinião de vocês? Quer dizer, a GC para o envolvimento, esse olhar sensível da GC da liderança, como trazer isso à tona, né? Importante para o GC. Eu só vou acabar os comentários, porque a gente está com 10 minutos para terminar a live, e a gente tem ainda as considerações finais, então eu só vou passar aqui mais algumas. A Maria Helena, ela fala que somos aprendizes numa sala de aula, um com um pouco mais de experiência que os outros, a aprendizagem é sempre recíproca. Ela adorou a fala do Zé Renato, que conhecimento tácito é, por definição, não explícito. Camila Santos, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, já dizia Paulo Freire. E tem mais um comentário da Camila Santos, que ela fala sobre a própria tecnologia pode ser vista como uma rede de dados, o que possibilita uma infinidade de uniões e junção de saberes, inclusive criando debates que sejam científicos na própria rede. Acho que isso vem bem a calhar o que a gente estava falando em relação ao apoio tecnológico na questão de junção de saberes. Achei bem interessante a colocação da Camila. Então, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre os desafios de GC em relação à alta liderança, como introduzir melhor esse tema. E, de repente, se vocês puderem, a gente está quase 5 minutinhos no final, umas considerações finais, o que vocês quiserem mais abordar, agora é com vocês. Estão me ouvindo? Estou. Pode continuar, Zé Renato. Só para pontuar, eu estou em São Paulo, Zona Norte, não manda aqui, tá? Não tô escondido, não. É uma vergonha, estou envergonhado. Isso responde muita coisa. Segunda, a chuva que deu acabou com a Zona Norte, né? Você sabe. Foi, verdade, cara, verdade, foi bem difícil. Mas eu ouvi vocês, de qualquer forma, no celular eu também estou ouvindo como ouvinte aí as questões. Para pontuar rapidamente, o desafio maior da empresa, pessoal, e na minha opinião, é gerar indicadores, tá? Métricas.
métricas que podem ser subjetivas no primeiro momento, né? Mas a gente buscar essa conexão do intangível com o tangível, né? Quando eu falei da questão do tácito é tácito, e até uma colega falou, o que é tácito e vai ser tácito sempre, não vai ter o processo de conversão, digamos assim. Teria formas a gente criar ações métricas, né, dentro de um processo. Primeiro, tem que ter processos estruturados. A partir do momento que eu tenho um processo estruturado de gestão do conhecimento, e vai muito numa fala que o Fernando fez no começo, de não ter que ter uma área específica para tal. Né? Eu posso ter uma área que seja uma área que patrocine ou incentive ou gerencie as atividades que devem ter disseminadas em várias áreas. Né? Mas a partir daí, numa empresa, estou falando, né? A partir daí, a gente tendo processo, né? E aí, com processo, a partir do momento que eu tenho um processo, eu tenho condição de ter métricas, eu consigo gerenciar isso que se chama GC, né? Ter uma gestão do conhecimento. Eu acho que em muitas empresas ter um processo. E é por isso que vem aquela coisa, a gestão do conhecimento é legal, mas o que ela traz resultado efetivo? Né? A minha dissertação do doutorado foi nessa linha. Poxa, não pode ser só legal, tem que haver uma maneira de medir. E para ter uma maneira de medir, tem que ter um processo. Só que eu acho que nós falhamos ainda, e é um desafio sempre, de termos processos de gestão do conhecimento bem sedimentados, que estejam entrelaçados nos processos organizacionais, e aí a gente consegue ter o que é essencial, na minha opinião, que é ter indicador de performance. Tendo indicador de performance, aí a gente consegue comprovar ou sistematizar ou explicitar a relevância da gestão do conhecimento para os resultados da empresa. Né? Eu não quero ter o portal mais importante, mais legal, eu quero ter o portal que mais me gere resultado. Eu não quero ter o melhor mapeamento de conhecimento, eu quero ter o mapeamento que me gere melhor resultado. E eu entendo que é nessa linha. Maravilha. Eu vou tomar a palavra para deixar o Fernando encerrar, mas adorei as colocações do Zé Renato e queria até aproveitar esse movimento que ele levantou para trazer as minhas inconclusões, né? Porque as conclusões é super perigoso a gente quando fala de conclusões, principalmente porque o mundo continua se transformando. Mas, enfim, me ocorreu uma fala recente do Yuval Noah Harari, que ele disse que o conhecimento vai ser, na verdade, o conhecimento, de uma forma geral, e a ciência, o desenvolvimento científico, ele vai se beneficiar dentro desse processo pandêmico, porque ele está se mostrando mais veloz do que o vírus, né? Ou seja, as próprias conexões que a gente faz estão sendo mais eficientes do que o vírus, e a gente provavelmente vai sair dessa pandemia com vantagens e talvez com mais evidências do valor e potência, né, de transformação e adaptação que o conhecimento traz. Então, eu não sei, não saberia, né, os desafios efetivamente, mas que se misturam talvez com oportunidades que as organizações têm para aproveitar essas janelas de oportunidade. Isso tem, na meu ver, algumas premissas que vêm diante da pandemia, pelo próprio fato da nova topologia de rede, né, gerada a partir da sociedade conectada de uma forma geral. Eu venho falando muito sobre as questões das lideranças distribuídas ou o achatamento das estruturas hierárquicas tradicionais dentro das organizações, no sentido não de sermos mais humanísticos, puramente, né, mas pelo ponto de vista da agilidade mesmo, onde numa estrutura hierárquica vertical, as pontas, né, da cadeia não teriam tempo hábil suficiente para uma cadeia de comando e controle subir e descer toda essa hierarquia. Então, a gente precisa, de uma forma geral, oferecer mais protagonismo aos nossos agentes internos das organizações. E é a partir daí que eu vejo, talvez, um desafio, esse desafio, mas também a oportunidade de, através dessa liderança distribuída, a gente efetivamente entrelaçar, como o próprio Zé Renato falou, entrelaçando os processos de GC aos demais processos organizacionais,
A partir do momento que a gente tem essa liderança ou esse protagonismo mais pulverizado, mais capilarizado, a gente teria, na verdade, um processo de abundância em termos de gestão do conhecimento. São agentes gestores de conhecimento espalhados por toda a organização, se eles tiverem uma percepção de protagonismo nesse sentido também. Então, talvez volte até a questão das culturas organizacionais, que foi o tema de uma pergunta que eu trouxe para o Fernando, mas é uma forma de enxergar, uma forma de você manobrar as suas potências internas organizacionais. E, para finalizar, eu colocaria isso até em âmbito externo, que a gente falou de extramuros, de sistemas fechados, de que provavelmente também, se a gente criar canais de diálogo com os nossos públicos, sejam os consumidores, clientes ou parceiros, fornecedores, com a nossa cadeia de valor, os nossos stakeholders de uma forma geral, a gente também teria esse desafio, mas também proporcionar a oportunidade de alavancar a gestão do conhecimento como um todo. Então, fica aí as minhas considerações finais, agradecendo a participação a Valéria e as colocações do Zé Renato, e já agradecendo antecipadamente as palavras do Fernando. E, enfim, agradecimento a todos que ouviram aqui as nossas colocações. Legal. André, desculpa, mas eu tenho que concordar muito com o que você falou tudo. Cara, eu concordo muito com essa coisa aí. Fernando, acho que é com você agora. Legal, André. Concordo aí com a posição do JR, né? Um desafio sim, esse desenvolvimento de indicadores, mas também o pessoal não se esforça, né, para desenvolver os indicadores, né? Não adianta desenvolver indicadores sem entender a gestão do conhecimento, né? A gente precisa fazer um trabalho mais em conjunto aí, né? E concordo com o André sobre a questão do protagonismo, né? E assim deixo, né, para reflexão, né, a questão da liderança que esqueci o nome dela, agora perguntou, né? Provavelmente, né, no geral, a liderança, a alta liderança, elas não entendem a gestão do conhecimento, não entende o papel do conhecimento, né, dentro da organização. Então a gente precisa, quando eu digo a gente, enquanto gestores do conhecimento, a gente precisa ajudar o pessoal a entender. E eu acho que uma forma de fazer isso, né, é criar conversações do tipo, né, nós somos uma organização intensiva em conhecimento, né, nós somos uma rede intensiva em conhecimento, e aí a gente vai, com essa conversação, aflorar, né, questões da cultura, do protagonismo, né, e também dessa necessidade de desenvolvimento de indicadores, né, diretos, né, de resultados de gestão do conhecimento. Para finalizar, Valéria, queria agradecer muito a participação e a possibilidade aqui de estar com você, com o André e com o JR. Olha, Fernando, agradeço muito a participação de vocês, a participação do André, a do Zé Renato, além de todo o relacionamento que nós temos em termos das trocas que fazemos. Essa troca de hoje foi muito importante, muitas pessoas participaram. Agradeço demais de ter participado desse terceiro SINS. E para vocês que estão nos assistindo, começa daqui a pouco o painel, que é o último painel do dia, que vai se falar sobre estratégias no uso de dados e evidências na tomada de decisão, moderado pelo professor Marcos Cavalcante, e logo em seguida, às 5h30, encerramento do simpósio. Fique com a gente, muito obrigada a vocês. Tchau.